Deixa eu te contar o seguinte. Tudo que a gente informa aqui, enquanto imprensa, isso acaba causando um efeito dentro do governo, principalmente se a notícia é sobre baixa popularidade. Esses dados que são publicizados, as pesquisas que são feitas, que tem uma parte da sociedade que diz que, nossa, a pesquisa não é verdade, mas quando a pesquisa é contra o opositor político, aí pronto. Né, minha gente? Aí, Pedro, Basílio e Débora, aí sim, nunca acreditei tanto numa pesquisa antes. E a mais recente diz que o Datafolha diz que a aprovação de Lula está em 38%. Visto e dito isso, o governo prepara agora um contrato publicitário de quase 200 milhões de reais para alavancar as ações que possam reverter essa popularidade. A apuração é do Caio Junqueira, hein? Eu chamo aqui, lógico, novamente o nosso time para poder conversar e desta vez eu começo com a Basília Rodrigues. Colocando dinheiro na praça então, né, Basília? Para reverter em anúncio, publicidade e fazer os brasileiros e brasileiras saberem mais dos feitos do governo. A percepção hoje do brasileiro sobre o governo Lula não é das melhores. As últimas pesquisas têm mostrado isso e o governo vê que tem que investir tempo e também dinheiro por meio desse contrato aí de publicidade, algo apurado pelo Caio Junqueira, que soube que o edital já está na praça, já tem empresa interessada, tem que turbinar a imagem de Lula e também a do governo. Entre as críticas, que é muito comum a gente ouvir sobre o Palácio do Planalto e este terceiro mandato, normalmente o governo é acusado de ter uma comunicação analógica, pouco digital, pouco plural, né, no sentido de chegar a todas as mídias e falar de uma maneira reta, direta, né, de uma maneira simples com este eleitor ou este brasileiro que não necessariamente viveu o primeiro e o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, desde que assumiu este terceiro mandato, veio com uma meta de fazer o melhor dos seus governos. Mas até aqui, se houvesse uma comparação em ordem de popularidade, tem sido o pior dos seus governos. Então, ele já entendeu, e assim, claro, os seus auxiliares, que precisa se mostrar mais para quem conhecia Lula antes, para quem não conhecia, e que a internet, esse campo virtual onde a direita ou os opositores, políticos não governistas transitam muito bem, é aí a arena deste embate de imagem, né, do que é dito sobre o governo Lula e qual a percepção que fica para os brasileiros. Fato é também, os meus colegas talvez concordem, é que como é algo próprio de todas as histórias, você precisa de um mocinho e de um vilão. Hoje o governo vilaniza a sua comunicação. Diz que está mal de comunicação, inclusive o presidente Lula cobrou os seus ministros disso na segunda-feira, naquela reunião ministerial. Resolve tudo. O que significa fazer uma boa comunicação? Simplificar o jeito de falar, estar sempre ali presente, né, pronto para esclarecer dúvidas dos jornalistas, dar entrevistas e que chegarão à população. Isso o governo ainda quer definir melhor, né, o mapa dos seus problemas. Hoje, o vilão é a comunicação, não as pessoas, mas este recurso de chegar ao público que é se comunicar. Vamos ver se a contratação desta empresa é suficiente. Temos que observar o custo disso, qual a relevância e o real impacto, né, para as pessoas. Aí eu digo não as pessoas do governo, e sim a população brasileira. Pois é, a comunicação vale muito dinheiro, é um tesouro formidável. A maneira, né, minha gente, como você empacota uma informação faz toda a diferença. Ah, como é que vai ser meu informe publicitário? É rede social? É qual o público-alvo? É televisão? O meu público está ouvindo rádio? O meu público está vendo televisão? Está vendo o que exatamente? Por isso a gente fala dessa grana gigantesca, hein? 200 milhões de reais. Ô, Débora Bergamasco, você que está com os pés aí, inclusive, nos corredores do poder, nos conte, daqui para frente a medida é tentar colocar na praça, né? Naquela reunião ministerial, Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, ficou naquela missão, né, Débora, de expor os dados, o PowerPoint gigantesco para expor os dados, porque é isso que eles, 1 ano e 4 meses depois, pelo jeito, despertaram um pouco mais para esse assunto.
Verdade, Elisa. Inclusive, nessa reunião, teve um trecho, né, que ele recebeu um bilhetinho que ele achou que fosse do Lula e depois acabou sendo do vice-presidente Geraldo Alckmin, falando assim, é para eu ter aqui mais entusiasmo para falar sobre os dados, né? Porque é isso, a propaganda é isso. Às vezes você tem um bom produto, mas a forma como você empacota e vende ali para os seus possíveis clientes, né, para o seu público-alvo, talvez isso faça diferença. Agora, minha pergunta é, no caso do governo, em que aponta, olha, detectamos que temos um problema de comunicação. O governo realmente acredita que tem um bom produto e que as pessoas só precisam saber o que é que o governo está fazendo e que é um bom produto, tem algo, especialmente projetos, né, sociais, a recomposição de planos de programas sociais que estavam paralisados ou só a passos de tartaruga no governo anterior, nos últimos 4 anos, até 5, 6 anos, se você colocar governo Temer também. Porém, o que a gente vai ver ao longo desse ano, olha só, ele chamou os ministros para se comunicarem melhor. Vai ter esse contrato milionário de publicidade para se comunicar melhor. Se chegar no fim do ano e aí não tiver uma reversão aí dessa avaliação, né, sobre o governo, aprovação, aí pode ser que o problema esteja no produto e não na comunicação sobre o produto. E eu quero trazer um dado para vocês, só para a gente ter uma noção. Sabe quanto o governo, segundo uma nota publicada pela Secom no início desse ano, gastou com publicidade no ano passado? Foram cerca de 370 milhões de reais. Nossa. Então, quando a gente diz isso, né, esse contrato de 200 milhões, tá tudo bem, a gente está no começo do ano, pode ser que haja outros, né? Mas só no ano passado foram 370 milhões de reais, até abaixo, viu? Foi apenas 82% do valor total que estava previsto. Estavam previstos 450 milhões de reais para publicidade, gastaram até menos, enfim. E aí, quando a gente coloca esse dado 200 milhões, no fim das contas, se você for fazer um comparativo, ele não é nem tão grande assim, considerando o ano passado. E agora, sobre a diversificação, né, desse dinheiro nas mídias, o governo Lula é um governo que aposta mais nas mídias tradicionais, até porque você sabe que pesquisas mostram que a esquerda, centro-esquerda, se informa mais pelas mídias tradicionais e que a direita, centro-direita, se informa mais, assim, tem um percentual maior de se informar por meio de redes sociais. Então, eles precisam estar nas redes sociais. E tinha um deputado, que André Janones, está meio sumido, né? Que ele ajudava muito, especialmente na campanha, dizem que foi até decisivo a campanha, nas redes sociais, porque ele é muito forte, André Janones, nas redes sociais, deputado federal. Porém, ele foi metido aí num esquema de suposta rachadinha, com vazamento de áudios, e aí, ele submergiu, o governo nem conta mais também com ele, vai ter que ser no profissional mesmo. Pois acabou que deu uma apagada ali nesse farol midiático, né, vamos assim dizer, de André Janones. Ô Pedro Duran, e aí, muitos milhões de reais dedicados, como daqui para frente o governo pretende se arquitetar? Bom, vocês estavam agora há pouco, por exemplo, e eu... Assim, ouso dizer que isso já é um efeito. Basília Rodrigues arquitetou a entrevista, né, com a ministra da Saúde. Pedro Duran, você também participou. Já vemos ali um efeito de que dedicar um tempo da agenda para conversar com a imprensa é muito importante, porque é essa mensagem que vai chegar até o eleitor, até as pessoas que respondem essas pesquisas de satisfação. É abrir as cortinas, né, Elisa, do Palácio do Planalto para a sociedade. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de investimento milionário em verba de publicidade para não demonizar esse dinheiro investido. Porque, acima de qualquer coisa, a verba usada para publicidade no governo federal, como em outras instâncias de governos, ela tem uma função social importante, que é não só prestar um serviço para a população, e aí a gente pode falar das campanhas de conscientização em relação à dengue, do alerta para vacinação, da divulgação das linhas de empréstimos de bancos públicos, a gente pode falar das inscrições para concursos federais, das inscrições para o SISU, para o Enem. Então, há uma prestação de serviço que é fundamental, que está atrelada a essa verba de publicidade. Mas há também uma função social do governo, que é a transparência.
com o que se faz. A que se faz é que se paga. O governo precisa mostrar o que está fazendo. Isso, obviamente, não passa apenas pela verba de publicidade, tem também esse movimento de abrir as cortinas, desencastelar os ministros e trazer eles para a linha de frente para que conversem com a mídia. Porque se o governo não fizer isso, não assumir esse papel protagonista na comunicação, a oposição vai assumir. E aí as saidinhas da vida vão ser só um começo para que a oposição possa sambar no vácuo deixado pelo governo, Elisa. Pois é, a maneira como o governo se apresenta, já que, e isso é uma máxima, né, Débora, Pedro e Basília, o governo não é lá o suprassumo da rede social. Gostaria de ser, mas não surfam não nadam de braçada como a gestão anterior. Quanto custa se eu pegar um story, eu mesma na minha rede social, supondo, né, se fosse uma política? Nada. O governo anterior conseguia esse alcance muito grande com seus seguidores, fazendo uma publicidade, fazendo um story. Tudo bem que gasta-se muito dinheiro com a galera que tem expertise, estudada para isso, para cuidar de rede social. Mas é muito diferente do tipo de comunicação de agora e o governo está ali tendo um desafio pela frente de conseguir chegar até os eleitores em 2024.